Assim, é esta luz, à luz do texto original, em que as 3 vezes que se diz a palavra de Deus, a segunda não tem artigo definido, e nas outras 2 tem, está a dizer-nos que a evolução, o desenvolvimento tem uma direção, tem uma finalidade, tem uma meta, só chegará à sua plenitude quando os seres humanos forem plena e integralmente humanos e humanizarem todo o universo. Porque agora também está nas nossas mãos tornar isso realidade histórica. E porque esta boa notícia não tem sido assim anunciada, nem os seres humanos têm consciência de que estão chamados a semelhante dignidade. E então andamos pelas religiões, que são todas da idolatria e do ídolo, a pensar, pelas catequeses que nos têm dado ao longo dos séculos, que temos que nos transformar em divinos. E até se diz que o desenvolvimento é de menos humano para mais humano. E depois de mais humano para divino. Haveria aqui como que um salto para o divino. Mas este divino, fora do humano, é idolatria, é um ídolo. Portanto, se caminharmos por aí, por esta visão das coisas, que é uma visão própria da idolatria, nós, em vez de progredir, regredimos. Em vez de desenvolvimento para a plenitude, regredimos. Porque passaríamos de humanos a divinos, isto é, a ídolos, a idolátricos, a ídolos. Passaríamos para a idolatria. E a idolatria é a negação do humano. Não é a plenitude do humano, é a negação. É a sua negação. E por isso, nesta perspectiva deste poema, ao colocar aqui logo da entrada 3 vezes a palavra de Deus e a segunda não ter artigo definido, está já a dizer, a indicar, a sugerir, ainda que de forma um bocadinho velada, que a progressão no desenvolvimento é de menos humano para mais humano, e depois não se dá um salto para fora. Pelo contrário, de mais humano para mais fraterno. Para fraterno, na plenitude do fraterno e na universalidade do fraterno. Quem diz fraterno, que é masculino, diz sororal, que é fraterno em feminino. O desenvolvimento, segundo a boa notícia de Deus revelada em Jesus e por Jesus, nas suas práticas, na sua vida, no seu ser e no seu viver histórico, é para chegarmos à plenitude do humano, e a plenitude do humano é o fraterno sororal universal, sem ninguém ficar de fora, nem o universo. Até todo o universo beneficiará deste desenvolvimento humano pleno que se torna fraterno sororal, ou em substantivo fraternidade, sororidade, universal e plena. Plena em cada ser e universal, porque não deixa ninguém de fora, nem sequer o universo. Por isso, uma fraternidade
plena, universal e podemos dizer cósmica. É para onde este poema, logo a abrir o Evangelho, e Jesus é o poema, está a apontar. Como veem, não há ponta de idolatria aqui. E para esta plenitude, apareça ao primeiro ateu ou agnóstico que diga que não está interessado. Que isto que é uma humilhação para o humano, para o ser humano, que a fé com esta dimensão, a fé de Jesus, a mesma fé de Jesus, é contra o ser humano. A fé religiosa, sim, é contra, visceralmente contra. Ou o ídolo ou nós. Ou nós ou o ídolo. Mas a fé de Jesus não. Porque Deus habita-nos. Sem que a gente tenha sequer consciência disso. Somos habitados, mesmo os ateus. Estamos todos habitados por Deus, o Deus que vive, o Deus vivo, o vivente, a fonte da vida, o seu sopro, o seu espírito, que nos potencia para que sejamos plena e integralmente humanos e levemos a humanidade ao seu máximo, que é a fraternidade, sororidade plena e universal. É claro que o poema é escrito, é concebido e escrito por comunidades que têm os pés assentos no chão, que conhecem bem a história, que sabem que a história até hoje, ao hoje delas em que escreveram, e até ao hoje que é o nosso, em que estamos agora a fazer estas conversas, por isso o século XXI, a história, infelizmente, não é por aí que tem avançado. Já não era assim até ao hoje em que elas estão a escrever, no final do século, ou aí pelo ano 70, 80 do século I, desta era comum. Então, se eles estavam sob o Império Romano, se viviam na paz imposta pelas armas do Império Romano, não a paz fruto do desenvolvimento humano, da plenitude humana, da fraternidade e sororidade universal. Era a paz das armas. Eles tinham os pés bem assentos no chão e sabiam que este projeto está longe de estar realizado e tem muitos obstáculos pelo caminho. Conhece muitos obstáculos para se realizar na história. Há forças opositoras a esta dinâmica, a este projeto. Muitas forças e muito fortes opositoras. Não se constrói o reinado de Deus, o reinado de Deus, que é a sociedade como Deus a projeta aqui, não se constrói sem grande oposição. E a oposição é tremenda. É o chamado anti-reino ou anti-reinado de Deus. Todos os poderes, a começar pelo sagrado, pelo religioso, que foi o mais antigo, é o mais antigo dos poderes, são contra a construção do reinado de Deus, deste projeto. Estão a ver? Já prosseguiremos.